Do Senhor, meus irmãos. Amém? Graças a Deus. Esse culto está muito gostoso, não está? Nós estamos sentindo a presença do Santo. O Santo está aqui no nosso meio, alegrando os nossos corações. Já falou conosco de várias maneiras e vai continuar falando por meio da sua santa palavra, sua poderosa palavra. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Vamos ler 3 versículos, do 34 ao 36. Evangelho de Lucas, capítulo 21, dos versículos 34 ao 36. Nessa noite nós queremos falar sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo e como aguardar essa volta de Cristo. Qual é a nossa postura como crentes diante da esperança e da certeza da volta do Senhor Jesus Cristo? Lucas 21, dos versículos 34 ao 36, diz assim a palavra do Senhor: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Graças a Deus por essa palavra, por esse conselho tão maravilhoso de Jesus. Irmãos, esses versículos estão no contexto do sermão profético de Jesus. O mesmo relato se encontra também no capítulo 24 de Mateus. E quando se fala de escatologia, inclusive, Mateus é muito mais mencionado do que Lucas, talvez porque traga mais elementos ali naquele contexto. Os intérpretes da Bíblia têm alguma dificuldade aqui para dizer que palavras, para distinguir que palavras de Jesus estavam se referindo a Jerusalém e que palavras estavam se referindo à sua segunda vinda. Porque, na verdade, nesse sermão, Jesus fala de fatos que aconteceriam em um período relativamente curto de tempo, como, por exemplo, a perseguição, que foi muito grande realmente nos primeiros anos da era cristã. Jesus falou sobre isso e essa perseguição realmente aconteceu e veio em grande escala. Jesus falou também sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, e falou também sobre a abominação no templo. Essa profecia sobre a abominação no templo é um exemplo de profecia que teve mais de um cumprimento. Já havia acontecido uma abominação no templo, nós estudamos aqui quando vimos os capítulos 7, 8 e 9 do livro de Daniel. Já havia acontecido uma abominação no templo, quando Antíoco Epifânio sacrificou porcos em cima do altar, na época do Império Grego. Ele queria destruir a religião judaica. Mas depois, no ano 70 depois de Cristo, o templo foi novamente destruído. E há um momento em que novamente isso irá acontecer por meio do anticristo durante a grande tribulação. Outros fatos, no entanto, que Jesus mencionou, são fatos que se intensificariam com o passar dos anos. Ou seja, esses fatos se referiam a um período maior de tempo. Quando Jesus fala desses fatos, ele está fazendo uma descrição geral do futuro do mundo. Ele está dizendo tudo o que iria acontecer no futuro da humanidade. E que fatos são esses? Jesus falou do surgimento de falsos profetas, falou de guerras e rumores de guerras, de reinos se levantando contra reino, de fomes, terremotos, ódio aos cristãos, apostasia, falta de amor e a pregação do evangelho sendo feita em todo o mundo. Jesus falou de todas essas coisas, desses sinais, desses fatos que iriam se intensificar ao longo da história da humanidade.
A ênfase de Jesus, irmãos, não era fornecer aos discípulos um calendário detalhado para que eles soubessem quando essas coisas iriam acontecer. O próprio Jesus falou em Mateus 24, no versículo 36, que daquele dia e hora ninguém sabe. Então a ênfase de Jesus não era no calendário, mas a ênfase de Jesus era advertir os discípulos sobre a necessidade de se manter de pé, de manter a fé, a obediência e o amor, mesmo em tempos de sofrimento e de dificuldade. É interessante que, ao contrário de Jesus, muitos pregadores hoje não falam para as pessoas a verdade que elas vão enfrentar quando vierem para o Evangelho. Jesus nunca negou isso aos discípulos, ele sempre os advertiu, ele sempre avisou: vocês vão passar por problemas, vocês vão passar por tribulações, vocês terão aflições. Ele nunca escondeu isso. E hoje em dia, eu já falei isso aqui, mas vou falar novamente, né? Quando nós vemos as propagandas que são feitas em algumas igrejas por aí, as faixas que são colocadas nas portas das igrejas, as faixas dizem: venha receber o seu milagre, a sua cura, né, a sua libertação, venha resolver o seu problema financeiro. Só falta colocar lá: trazemos o seu amor em 3 dias. Não é? Só falta isso, porque é só promessa de bênção, de vitória. Ninguém faz propaganda com as palavras de Jesus: venha sofrer, venha ser perseguido, venha carregar sua cruz. Jesus deixou isso bem claro para os discípulos. E eu quero destacar aqui nessa noite alguns dos sinais mencionados por Jesus, por causa de alguns acontecimentos recentes que nós acompanhamos, e eu vou mencionar, talvez os irmãos não tenham acompanhado, mas daqui a pouco eu vou mencionar esses acontecimentos. E também porque o conselho de Jesus, que nós lemos aqui em Lucas 24, em Lucas 21, de 24 a 36, o conselho de Jesus está relacionado com a sua vinda, com o tempo do fim. Jesus falou, irmãos, sobre o engano religioso. Ele disse que o engano religioso se multiplicaria, ou seja, falsos profetas surgiriam. Esse é um sinal que, na verdade, se intensificou com o tempo, porque nunca deixou de existir falso profeta na igreja. A igreja sempre teve que lidar com o erro, com o desvio doutrinário. O apóstolo Paulo já lutava sobre isso. Hoje de manhã, aqui na escola dominical, nosso pastor falou sobre isso. O apóstolo Paulo já lutava contra o erro dos legalistas que diziam: a salvação não é só pela fé, é pela fé e por guardar alguns rituais da lei de Moisés. E Paulo teve que lutar contra isso, para que essa heresia, para que esse ensinamento pernicioso não entrasse no seio da igreja do Senhor. Sempre houve falso profeta. Ao longo de toda a história da igreja, nós não vamos falar aqui, mas sempre houve, em cada momento, né, surge uma heresia, ou às vezes a mesma heresia, mas com uma roupagem diferente. Sempre houve esse problema na igreja. E nos nossos dias, irmãos, nós temos muitos falsos profetas. E se nós não estivermos atentos, se nós acharmos que não existe falso profeta, é porque nós não estamos prestando atenção no cenário religioso que nós estamos vivendo. Há falsos profetas. E o que é que esses falsos profetas fazem? São homens que pregam um evangelho distorcido, um evangelho totalmente misto. Uma mistura de mentira e verdade. E aquela mentira, muitas vezes, que parece verdade. Muitos anos atrás, eu ouvi um pastor, o pastor Walter Brunelli, dizer o seguinte: eu não estou preocupado com aquela mentira crassa, aquela mentira que todo mundo sabe que é mentira. Eu não estou preocupado com a mentira das seitas. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com aquela mentira que parece verdade. Essa que é perigosa. A mentira que parece verdade, que vai entrando sorrateiramente na igreja do Senhor, e daqui a pouco muitos crentes estão achando que é verdade. E estão embarcando naquela mentira. Estão assumindo aquela mentira como se fosse algo que está na palavra de Deus. E um exemplo disso é a teologia da prosperidade, sobre a qual eu não preciso falar, porque essa igreja aqui é muito instruída nesse sentido. Esses homens também, irmãos, querem relativizar a palavra de Deus. Esses falsos profetas, eles querem dizer assim: olha,
A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então também não é assim, não é desse jeito. Não é tudo ali ao pé da letra, literalmente, como vocês dizem, não. Essas pessoas querem relativizar a palavra de Deus. Não, não é bem assim. A gente tem que saber separar o que é palavra de Deus e o que não é. Os falsos profetas fazem isso. Eles querem tratar algumas verdades bíblicas que nós consideramos como literais, como mitos, como coisas que são inverdades. Por exemplo, a criação e o dilúvio. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas muitos desses falsos profetas estão dizendo que a criação não foi daquele jeito. Imagina, aquilo ali é uma coisa tão grotesca, Deus fazer um boneco de barro e soprar, né, o fôlego no nariz dele. Não, Moisés só usou aquilo para ilustrar. Eles querem dizer que o dilúvio, não, o dilúvio também não aconteceu desse jeito, não houve esse dilúvio. Tudo para eles é relativizado. E nós acreditamos que a criação aconteceu exatamente como está aqui na palavra de Deus. Que o dilúvio foi um fato real. O dilúvio foi um fato real, nós acreditamos nisso. Outros querem atualizar a Bíblia. E esse é um dos fatos que eu disse que aconteceu recentemente. Um pastor da Igreja Batista muito famoso, o qual eu admirava até há pouco tempo, tenho o livro dele, já fui a palestras dele, mas recentemente ele disse que a Bíblia precisa ser atualizada. E ele deu o exemplo de Filemão, ele disse que a Bíblia tem alguns aspectos que legitimam certas posturas que são inaceitáveis nos nossos dias. Então ele diz, por exemplo, a epístola de Paulo a Filemão legitima a escravidão. Mas, irmãos, não é dessa maneira de forma alguma. É claro que a Bíblia foi escrita num determinado contexto cultural. Quando Paulo escreveu a epístola a Filemão, a escravidão era algo comum, era algo aceitável na sociedade. No entanto, o princípio bíblico por trás da epístola a Filemão continua valendo, irmãos, para todos os tempos. E que princípio é esse? Embora Onésimo fosse escravo de Filemão, Paulo pede a ele que o recebesse como irmão. Paulo pede a ele que o recebesse como irmão em Cristo. Esse princípio serve para todas as relações de trabalho até hoje. O respeito entre patrão e empregado. E se for do corpo de Cristo, então mais ainda, antes de ser seu empregado ou seu patrão, é seu irmão em Cristo. Antes de qualquer coisa. Então o princípio bíblico por trás da epístola continua valendo. Os aspectos culturais, lógico, eles estão presentes na Bíblia, mas isso não significa de forma alguma, irmãos, que a Bíblia precisa ser atualizada. Isso é uma mentira. A Bíblia não precisa ser atualizada. Ela serve para todos os crentes, em todos os tempos e em todos os lugares. E outros querem fazer ressurgir, e eu também não preciso falar sobre isso aqui na igreja, porque os irmãos sabem disso muito bem, querem fazer ressurgir a antiga religião judaica, aquela sobre a qual o escritor aos Hebreus falou tão bem, dizendo, olha, tudo isso são figuras de Cristo. Tudo isso são figuras que apontavam para Cristo, todos esses rituais, tudo isso era figura. Agora nós já estamos vivendo a realidade de Cristo. E se nós estamos vivendo a realidade de Cristo, por que agora eu vou voltar para a sombra? Por que eu vou voltar agora para aquilo que era sombra, se eu já posso viver na realidade de Cristo? Se eu já posso viver na bênção da nova aliança, que é muito superior àquela antiga aliança. Mas tem falso profeta aí entrando com a arca da aliança na igreja, usando quipá, se vestindo com aquelas roupas sacerdotais. Infelizmente, isso tem acontecido e muitos estão embarcando nessa mentira. São falsos profetas. Por isso, irmãos, a importância de nós conhecermos a palavra de Deus e de nós aceitarmos a autoridade absoluta da Bíblia. Absoluta. Porque é a Bíblia que atualiza a igreja, não é a igreja que atualiza a Bíblia. Que os irmãos guardem bem isso. O que aconteceu no século XVI com a Reforma Protestante? Deus
levantou um homem para que ele fosse para a Bíblia. Ele era monge. Ele estava acostumado com a tradição da igreja, com os rituais. Mas, de repente, ele foi para a Bíblia, ele foi para Romanos. E ele olhou para a igreja e falou, não é possível, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E a partir dali surgiu a reforma protestante, uma atualização da igreja por meio da Bíblia. A Bíblia atualizou a igreja, não o contrário, irmãos. Jamais isso pode acontecer. Recentemente, outro fato que eu mencionei aqui para os irmãos, e os irmãos talvez tenham acompanhado, o Papa declarou que aceita o casamento, a união entre homossexuais. E as pessoas comemoraram, eu vi nas redes sociais, que maravilha, que dia lindo. Olha só o Papa, que homem maravilhoso, está vendo? Esse homem, isso é um cristão. Isso é um sentimento realmente cristão. As pessoas comemoraram. Acontece, queridos, que o Papa pode mudar de ideia, a Igreja Católica pode mudar de ideia, eu e você podemos mudar de ideia, mas a Bíblia continua dizendo que isso é pecado e abominação diante de Deus. A Bíblia não muda. Por isso que nós temos que acreditar na autoridade da Bíblia. Tem gente que fala assim, Jesus andava com os pecadores. Andava mesmo. Jesus andava com os pecadores, coisa linda. Ele atraía os pecadores. Eu imagino a atração que Jesus tinha sobre os pecadores, era uma coisa maravilhosa. Nós também deveríamos ter, se nós temos Jesus na nossa vida, os pecadores deveriam ser atraídos a nós, não ficar com medo da gente, do nosso julgamento, da nossa crítica, das pedras que nós vamos jogar sobre eles, porque Jesus atraía os pecadores. Só que o pecador que andava com Jesus mudava de vida. O pecador que andava com Jesus, irmãos, ele saía transformado. Maria Madalena chegou endemoniada. E eu estava assistindo esses dias uma série que os irmãos, não sei se os irmãos conhecem, o Gerson que me passou, é no aplicativo no celular. Os Escolhidos, é uma série em inglês. E é tão lindo quando ela fala assim, eu não sei, né, porque ali é ficção, mas eu quero acreditar que pode ter sido verdade. Ela fala assim, olha, eu não sei quem ele é, eu só sei que eu era de uma maneira e hoje eu sou de outra. Por isso, aonde ele for, eu vou também. Eu vou segui-lo. Isso é pecador que anda com Jesus. Pecador que quer vir e ficar do mesmo jeito, é porque só quer fazer parte de um clube social. Sabe? É porque só quer fazer parte de uma comunidade, se sentir aceito. A gente não está aqui para fazer com que as pessoas se sintam aceitas. A gente está aqui para dizer para elas, vocês são pecadores mesmo, seu destino era o inferno, mas Cristo tem salvação para você. Cristo tem salvação para você. Sabe, a igreja, irmãos, isso aqui não é consultório médico, não é consultório de psicólogo, não é nada disso. Aqui a gente tem que falar para as pessoas a verdade. Você é um pecador, você está indo para o inferno. Sabe, você não vale o prato que come, mas Jesus morreu por você. E Ele quer te salvar. É isso, Jesus andava com os pecadores, é lindo, é lindo. Ele andava mesmo, é uma coisa maravilhosa. Mas os pecadores que andavam com Jesus não continuavam pecando, não continuavam na prática do pecado. Sejam bem-vindos, venham como estão, mas se arrependam, não permaneçam dessa forma, andem em novidade de vida. Essa é a mensagem da Escritura. Irmãos, a inerrância da palavra de Deus é um princípio inegociável. Se alguém vier falar de atualizar a Bíblia, que a Bíblia tem um monte de mito, cuidado, também a gente tem que fazer uma certa distinção. Há simbolismo na Bíblia, isso é uma coisa. Mas há fatos aqui que são literais e que nós entendemos que são literais, e não venha ninguém querer dizer que a gente é ignorante por entender isso aqui como literal, não. Nós temos que defender a inerrância da palavra de Deus, irmãos. Tem uma história que eu não sei se é verídica ou não, mas ela exemplifica bem o que eu quero dizer para os irmãos. Dizem que uma pessoa falou assim para um crente, vocês são muito ignorantes, né? Quer dizer que vocês acreditam que um grande peixe, vamos dizer que é uma baleia, né? Porque o pessoal fala que é a baleia, a gente não sabe se é a baleia. Vocês acreditam então que uma baleia engoliu um homem, esse homem ficou 3 dias e 3 noites lá no ventre dessa baleia, e depois essa baleia cuspiu. Vocês acreditam numa coisa dessa? E esse crente falou assim, olha, se a Bíblia me dissesse que o homem tinha engolido a baleia, eu acreditaria. Quanto mais que a baleia engoliu o homem.
Nossa, que coisa ignorante esses crentes, irmãos. Essa história exemplifica o que eu quero dizer aqui. A Bíblia não tem erro. Quem tem erro somos nós. A Bíblia é a palavra perfeita de Deus, um livro maravilhoso, um livro que foi forjado pelo Espírito Santo de Deus, de uma forma tremenda, e nós temos que defender essa verdade. Jovens que vão para a faculdade precisam defender essa verdade, porque as faculdades, eu já falei isso aqui também, estão cheias de gente aí se achando muito inteligente e que querem ridicularizar a palavra de Deus. E às vezes o jovem chega lá e fica tímido, né? E começa, aquela timidez, aquele medo, né? Mas os jovens não podem fazer isso, não. Tem que ir para lá cheio do Espírito Santo e defender a inerrância da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou de outros sinais também, irmãos. Ele falou sobre a multiplicação da iniquidade, imoralidade, desrespeito aos princípios bíblicos, rebeldia contra Deus, perversão sexual. E eu não preciso nem falar para os irmãos como isso tem acontecido nos nossos dias. O que nós temos visto de imoralidade, irmãos, as coisas se tornando banais, as coisas se tornando normais, o desrespeito aos princípios bíblicos, rebeldia declarada contra Deus, perversão sexual, tudo isso tem se concretizado nos nossos dias de uma forma terrível. E Jesus comparou os dias que antecederiam a sua segunda vinda com os dias de Noé. Porque nos dias de Noé, as pessoas não criam, estavam distraídas, faziam chacota. Imagina a quantidade de chacota que Noé sofreu. Imaginem como ele deve ter sido vítima de deboche. O velho maluco que está construindo um barco lá do tamanho de uma coisa imensa. Só que um dia, irmãos, o dilúvio veio. Um dia o dilúvio veio e Noé entrou na arca com a sua família. Então, é diante da previsão desses acontecimentos e da volta de Cristo num tempo incerto e inesperado que Jesus faz as recomendações que nós lemos aqui nos versículos 34 a 36. E para quem é essa recomendação? Para quem Jesus falava ali? Eu disse para os irmãos que os intérpretes da Bíblia têm alguma dificuldade, né, em estabelecer muito bem o que era para Jerusalém, o que é para a igreja toda. Mas, sem dúvida nenhuma, essa recomendação é para todos os crentes em todas as épocas. A igreja do Novo Testamento esperava a volta iminente de Cristo a qualquer momento. E nós também hoje, irmãos, devemos esperar essa volta iminente de Cristo. Essa deve ser a nossa maior esperança. Mas quando é esse fim sobre o qual a Bíblia fala? Quando virá esse fim? Ou seja, até quando os crentes estarão nesse mundo? É claro que daí surgem diferentes cenários. E nós aqui temos ensino bíblico e sabemos que existem algumas visões diferentes sobre quando os crentes serão tirados da terra. Só para mencionar assim rapidamente, né, aquela visão pré-tribulacionista, que é a nossa visão, a visão de que a igreja será tirada da terra antes do início da grande tribulação. Mas existem irmãos nossos que acreditam no mid-tribulacionismo, ou seja, a igreja ficaria até a metade da semana profética de Daniel e seria retirada quando o anticristo rompe o acordo de paz com Israel. E existe a visão pós-tribulacionista, ou seja, aqueles irmãos que acreditam que a igreja passará por toda a grande tribulação. Quem está certo? É impossível dizer, irmãos, porque ninguém nunca conseguiu esclarecer totalmente as profecias sobre a volta de Cristo. Mas numa coisa todos concordam: Jesus voltará. Jesus voltará e nós precisamos estar preparados para esse momento inesperado, desconhecido, como a Bíblia diz que será, como um ladrão que chega à noite. Nós precisamos estar atentos para esse momento. E há um fato também que se sobrepõe a tudo isso, né? Às vezes a gente fica tão preocupado aqui em saber se é pré-tribulacionista, mid, pós, mas sabe o que acontece? Vem a morte. Vem a morte que não respeita pré, pós e nem mid, e quando a morte vem, acabou. Está selado o seu destino final, está selado o meu destino final. Então a morte ela pode vir a qualquer momento, cessando a oportunidade. Por isso que Jesus faz essa recomendação.
Quando nós vamos olhar mais de perto agora os conselhos de Jesus, no versículo 34 ele vai dizer: estejam atentos. Por que Jesus fala de atenção? Porque é muito fácil se distrair nesse mundo, não é verdade? É muito fácil se distrair, irmãos. Às vezes a gente fica tão distraído e tão envolvido nas coisas desse mundo que de vez em quando a gente se lembra da volta de Cristo. Ah, é mesmo, né? Jesus vai voltar, mas né? Estou há tanto tempo na igreja, acho que vai demorar ainda, né? A gente fica assim, sabe, meio distraído. E também é fácil querer que Jesus volte. Isso aqui eu acho que eu também já falei aqui, mas eu acho tão interessante porque é uma verdade, né? É fácil querer que Jesus volte quando está dando tudo errado. Estou desempregado, conta para pagar, sabe, nada dá certo. Vem logo, Jesus, vem logo me tirar desse mundo de sofrimento. Aí Deus começa a abençoar, né? Deus começa a abençoar, dá emprego, dá casa, dá carro, dá um rapaz bonito para namorar, uma moça bonita para namorar. Aí a gente, né? Ah, não, Jesus, agora peraí, né? Deixa eu curtir meu carro novo agora, um pouquinho, né? Minha casa bonita. Então é muito fácil, irmão, se distrair nesse mundo, com as coisas que esse mundo oferece, com um círculo de amigos, com prazeres, com diversões, às vezes até com a igreja, né? A gente fica tão envolvido aqui e esquece que Jesus vai voltar, mas ele vai voltar. Só que só fica em vigilância quem tem propósito. Por que eu vou vigiar se eu não tiver propósito nenhum? Vou vigiar o quê? Né? A pessoa anda aí, né? O Deus dará, não tem nada que vigiar. Só vigia quem está esperando alguma coisa. Só fica atento quem está... Olha, eu tenho uma esperança, eu espero algo acontecer. Essa pessoa fica atenta. Por isso que a vigilância é importante, mas para ser vigilante tem que ter um propósito. E no versículo 35, Jesus falou: esse dia virá sobre todos os que vivem sobre a terra. Ou seja, sobre os que estiverem preparados e sobre os que não estiverem. Esse dia virá sobre todos, sobre os que creem e sobre os que não creem. Sobre nós que estamos aqui ouvindo essa palavra e sobre os que estão aí fora e não estão nem aí, se Jesus vai voltar um dia. Esse dia virá sobre todos. E no versículo 36, aí Jesus vai dar a fórmula, a velha e boa fórmula do sucesso: vigiar e orar. Essa fórmula, não tem outra. Não adianta ficar inventando moda. A fórmula é essa aqui: vigiar e orar. Jesus falou: estejam atentos, prestem atenção. E nós podemos também, irmãos, aprender com os apóstolos sobre como deve ser a nossa postura enquanto aguardamos a vinda de Cristo. E eu quero aqui mencionar somente alguns textos bíblicos. O apóstolo Paulo falou aos Colossenses: primeira coisa, primeira atitude que nós devemos ter: pensar nas coisas do alto. Colossenses 3, de 1 a 5, nós não vamos ler, mas depois você pode ler na sua casa. O apóstolo Paulo fala que nós devemos, como crentes que somos agora, não é? E recebemos uma nova natureza de Deus, nós devemos pensar nas coisas do alto. E aos Filipenses ele dá um exemplo do que são essas coisas nas quais nós devemos pensar. Filipenses 4:8. Coloca para nós essa referência, nós vamos ler rapidamente. Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Crente tem que pensar nessas coisas aqui. É assim que nós devemos estar esperando a vinda de Cristo, pensando nas coisas do alto. E quais são as coisas do alto? Essas aqui, ó. O que é nobre, correto, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor. E a pergunta para nós é: o que tem ocupado o nosso coração e a nossa mente? No que nós temos pensado? Lá na nossa casa, no nosso quarto, na nossa intimidade, o que é que tem ocupado a sua mente e o seu coração? Big Brother? Saber quem vai sair da casa? Que Deus tenha misericórdia da sua igreja.
Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Irmãos, ocupe a sua mente com essas coisas ali, ó, para que você se mantenha de pé para aquele grande dia. Segundo conselho, agora nós vamos pegar de Pedro. Pedro disse lá em 1 Pedro 2,11 que nós devemos viver como peregrinos e estrangeiros neste mundo. Peregrinos. Ou seja, vamos fazer planos, mas nunca vamos nos envolver tanto nesse mundo, irmãos, a ponto de esquecer que nós estamos aqui só de passagem. Nunca vamos nos envolver de tal forma que nós esqueçamos a nossa condição de peregrinos. Paulo também diz a Timóteo: olha, Timóteo, nenhum soldado se embaraça com coisa desta vida, porque ele quer agradar aquele que o alistou. Eu recebi um dia desse uma devocional de um amigo meu, e essa devocional era muito interessante. Dizia que uma família, pai, mãe e uma criancinha pequena, eles estavam saindo de férias, e a mãe entrou toda alegre no carro e falou: oba, estamos saindo de férias. E o menininho, muito sério, falou assim, pensou um pouquinho e falou: eu não vou sair de férias, eu vou em uma missão. Olha só, irmãos, será que nós temos esse senso de que nós estamos sempre em missão? De que a nossa vida nesse mundo é uma missão? Não importa se você vai de férias, se você está no seu momento de lazer, se você vai para o seu trabalho, crente está sempre em missão, e a nossa missão é glorificar a Deus. Essa é a nossa maior missão, queridos. Essa é a nossa maior missão. Nós somos peregrinos neste mundo. Peregrinos. Não fique achando que você pode acumular tesouro aqui nessa terra, não, que daqui a pouco isso tudo vai ficar por aqui. Tudo vai ficar. Faça como Jesus falou: acumule tesouros nos céus. Amém? Terceiro conselho, agora em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Aproximar-se de Deus e resistir ao diabo. E como é que nós fazemos isso, irmãos? Cultivando uma vida de oração e de leitura da palavra de Deus. Não tem como permanecer firme, aguardando a vinda de Cristo, se nós não tivermos uma vida de leitura da Bíblia e oração. Quando que você ora na sua casa? Você tem esse momento para dedicar ao Senhor? Ou você só ora aqui domingo na igreja ou na quarta-feira? Nós temos que ter esse momento, irmãos. E não só de oração, mas de meditação. Nós estamos aí na campanha. Graças a Deus por isso, lendo os 4 capítulos por dia. Mas não pensa que basta você... li meus 4 capítulos, graças a Deus. Não! Você tem que meditar também na palavra de Deus. Sabe? Você tem que chegar e pensar assim, você está lá em Gênesis 3,15, por exemplo, você lê: meu Deus, olha só que promessa, o Senhor prometendo aqui que da semente da mulher mandaria um, que pisaria na cabeça da serpente. Isso já aconteceu, Jesus já veio, que maravilha. Isso é meditar na palavra de Deus, é perguntar: o que esse texto diz para mim hoje? O que eu levo para a minha vida hoje? Então nós temos que fazer isso, irmãos, cultivar uma vida de oração e de leitura da Bíblia. Jesus falou sobre a parábola dos 2 homens, das 2 casas construídas, uma sobre a areia e outra sobre a rocha. Edificar sobre a rocha leva tempo, não é no mesmo dia, não. É uma construção diária que você vai fazendo, lendo a Bíblia, orando, aplicando, lendo a Bíblia, orando, aplicando, e aí a sua construção vai crescendo, crescendo, ficando forte, e vem a tempestade e a sua casa não é abalada. Louvado seja o nome do Senhor. Também, irmãos, anotei aqui para falar, vou falar rapidamente. Você não precisa ficar esperando intermediação de cantor ou até mesmo dos pastores para falar com Deus. Nós estamos na nova aliança. O novo e vivo caminho foi aberto. Você é sacerdote. A Bíblia diz que você pode entrar com ousadia no Santo dos Santos, não porque você mereça, mas porque Jesus Cristo abriu esse caminho. E tem crente que fica esperando para sentir a presença de Deus, chegar aqui na igreja e ouvir um louvor. É gostoso, hoje eu já me alegrei aqui com os louvores das irmãs aqui, maravilha. Mas saiba que você não precisa dessa mediação. Você não precisa disso, você pode entrar na presença de Deus.
as pessoas estão invertendo. Antes era difícil entrar na presença de Deus, ficou fácil. Aí agora que a gente tem toda a liberdade, as pessoas ficam procurando outros subterfúgios para entrar na presença de Deus. Mais um conselho: manter-se afastado de toda forma do mal. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:22. Crente não evita só o pecado, ele evita aquilo que tem aparência de pecado. Por que você vai frequentar um lugar ou andar com pessoas que podem te induzir a pecar? Por quê? Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a gente não possa ter um relacionamento com alguém que não seja crente, porque eu acredito que podemos ter alguns até saudáveis. Mas nós temos que ter cuidado, porque quando esse relacionamento começar a nos afastar das coisas de Deus, nós temos que abandonar essa pessoa, esse relacionamento e seguir na nossa caminhada. E seguir na nossa caminhada. Nós temos que ter muito cuidado. Como o pastor falou aqui hoje de manhã, muitos querem influenciar e acabam sendo influenciados. Acontece na maioria das vezes. Outro conselho: deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. Está lá em Gálatas 5,16, irmãos. Quando, e nós aprendemos também aqui hoje nessa manhã, quando nós somos guiados pelo Espírito, nós produzimos coisas maravilhosas, irmãos. Quando nós deixamos o Espírito estar na direção da nossa vida, nós produzimos coisas. O Espírito produz em nós, não nós não produzimos nada, mas o Espírito produz em nós coisas maravilhosas e nos ajuda a vencer o mal, a não nos guiarmos pela nossa carne. E finalmente, o último propósito aqui, o último conselho: ter um firme propósito de se manter puro no meio de uma geração corrompida. O apóstolo Paulo fala isso. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Ele fala: não vos conformeis, ou seja, não tomem a forma desse mundo, mas se transformem pela renovação da nossa mente. Para mim, Daniel é um grande exemplo. Sabe por que muitas vezes, irmãos, nós andamos distraídos, pecamos, cometemos o mesmo pecado várias vezes? Sabe por quê? Porque nós não temos propósito. Nós não temos propósito. Daniel, quando chegou na Babilônia, a Bíblia diz que ele propôs no seu coração não se contaminar. E ele ficou lá muitos anos, 50 anos depois, ele não tinha se contaminado. E ele ainda sonhava com Jerusalém. 50 anos depois, na Babilônia, ele ainda sonhava com Jerusalém. E não pense que Daniel vivia mal no cativeiro. Ele vivia muito bem. Ele vivia entre os nobres. Mas só que por melhor que ele vivesse na Babilônia, ainda era um cativeiro. Por mais prazeroso que esse mundo pareça, ainda é um cativeiro. Por isso que nós somos peregrinos aqui e nós temos que ter propósitos, irmãos. Nós temos que ter propósito e o nosso propósito é aguardar a nossa total redenção. É o dia em que nós vamos ser totalmente livres da presença do pecado e vamos viver para a glória de Deus completamente. Como conclusão, irmãos, eu quero dizer o seguinte: dias difíceis esperam a igreja. Dias muito difíceis esperam a igreja. Todos aqueles que quiserem viver piamente, como nós lemos na Bíblia, todos aqueles que quiserem confrontar esse mundo com a palavra de Deus, não se engane, dias muito difíceis virão para essas pessoas. E já estão começando a chegar. Essa é a palavra de Deus. Por isso nós precisamos estar em constante vigilância e oração, tendo a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, como eu disse, acreditando na inerrância dessa palavra, não negociando de forma alguma os princípios da palavra de Deus. E eu quero terminar, começamos com as palavras de Jesus e vamos terminar com as palavras de Jesus, mas agora a João no capítulo 14, quando ele diz assim: olha, não fiquem aflitos, não deixem o coração de vocês ficar turbado, não. Sabe por quê? Porque na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, eu volto. Está quase pronto. Eu creio nisso, irmãos. Quando tudo estiver pronto, eu volto e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, vocês estejam também. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Canta. Quando tudo estiver pronto, Ele vem. Ele vem. Se você for perseguido, lembre-se disso, Ele vem. Aleluia. Se você perder alguma coisa nesse mundo por causa da sua fé, diga, Ele vem. Aleluia. Aleluia. Quando tudo estiver pronto, Ele vem. E enquanto Ele não vem, a promessa é: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.